Senhor Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, queremos agradecer pela oportunidade de nos colocarmos em pensamento e sentimento disponíveis para a elevação de mais um nível de consciência. Que o Senhor nos ampare, abençoe o nosso esforço de renovação e esteja conosco neste momento de aprendizado, para que ao sairmos daqui possamos exemplificar de corpo, mente e espírito tudo aquilo que aprendermos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Então, dando continuidade aos estudos do livro Justiça Divina, hoje nós vamos falar o capítulo 58, que tem esse nome, Precisamente, tá? Para a gente começar conversando um pouquinho a respeito do tema, o que vocês entendem por precisamente? Quem falou? Agora? Perfeito. Hã? Perfeito. Perfeito? Exatamente. Exatamente? Claramente. Necessário. Oi? Claramente. Claramente. Então, quando fala precisamente, olha lá, eu coloquei até um desenho assim, olhando ali com a lupa, né? Então, é como se a gente estivesse querendo chegar bem assim no foco, exatamente no ponto que a gente precisa trabalhar. Então, ali, o que vocês estão vendo ali naquela figura sugestiva? Tem um bonequinho, que pode estar representando qualquer um de nós, e lá no centro dele tem o quê? Uma rachadura, certo? Como se ele tivesse quebradinho, com um defeitinho, tá certo? Então, nós vamos, a partir dessa imagem, desse símbolo, falar um pouco dos nossos defeitos, das nossas imperfeições. Precisamente, cada um de nós veio aqui para trabalhá-las, né? Então, lá no livro Céu e Inferno, tem no capítulo 7, da primeira parte, o artigo 11º. O artigo 11º do Código Penal da Vida Futura. Ele tem mais, se não me engano, tem mais de 30 artigos, né? Então, ali está legislando, vamos falar assim, quais são as regras para aqueles que cometem os delitos aqui na Terra, de como eles serão vistos no plano espiritual, tá certo? Então, olha o que fala esse 11º. Está dando para a gente a orientação em torno da expiação. Todo mundo entende o que é expiação? O que é expiar? Todo mundo entende, mas na hora que pergunta, né? Aquilo que Santo Agostinho fala, né? Se não me pergunta, eu sei. Se me pergunta, eu já não sei sobre Deus, né? Mas a expiação diz respeito à colheita, aos efeitos que eu vou sofrer daquilo que eu pratiquei, daquilo que eu fiz. Então, todos nós, em todas as atitudes que nós, praticarmos, vamos sofrer os efeitos. E tem jeito da gente fazer algo e não ter a consequência? Tirar essa parte? A gente aprende no Evangelho
que todos nós somos livres para semear. Temos o livre-arbítrio, podemos escolher. Eu vou fazer isso ou aquilo. Então, liberdade para semear. Mas a colheita, o efeito, ela é obrigatória. A colheita é necessariamente obrigatória para nós. Então, todos nós somos livres para agir, para decidir, para escolher, mas responsáveis pelos efeitos. Então, muitas vezes, nós não vamos fugir daquilo que nós praticamos gravemente, a não ser que a gente faça muitas coisas boas para aliviar. Então, aqui está dizendo, ó, que a expiação, o sofrer a consequência do que a gente fez, varia segundo a natureza e a gravidade da falta. Vamos imaginar uma falta bem grave. Todo mundo pode imaginar? Um erro bem grave que a gente possa cometer? Um crime em que sentido? Tem vários. Um homicídio, um assassinato. Vamos imaginar assim, tem pessoas que, às vezes, num momento de raiva, quando elas não contêm aquela emoção, elas partem para cima do outro e, às vezes, acontece uma tragédia. Não foi um crime premeditado, tá certo? Então, na nossa legislação aqui, né, na Terra, ainda tem atenuantes para aquele que não premeditou o crime, não é, Márcia? Que a Márcia é advogada. Então, aquele que não premeditou, ele vai ser avaliado, o mesmo crime, mesmo assassinato, vai ser avaliado de forma diferente, porque ele tem o atenuante de que ele não, maldosamente, não programou aquilo. Foi de ímpeto, no susto, né? Agora, e aquele que premeditou? Vai ser mais agravante. Da mesma forma, isso é analisado do ponto de vista espiritual, olha lá. Segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, consequências, formas de colher o efeito daquela falta de várias maneiras, conforme as circunstâncias que a pessoa praticou aquele delito, aquele crime, aquela falta, atenuantes ou agravantes. Essa semana eu estava conversando com uma juíza de direito e ela falando que ela tinha 30 anos legislando, né, trabalhando na área do crime. Ela falou assim, Patrícia, a gente cansa de ver aquilo. 30 anos. Aí ela falou assim, o que mais me doía é quando eu via latrocínio. Porque a pessoa entrou lá para roubar e ainda mata. Por que ela não só levou? Aí ela contou algumas histórias para mim, mostrando muitas vezes a crueldade com que esses ladrões cometiam os crimes de assassinato. Ou seja, qual é a situação ali? É agravante ou atenuante? Agravante, né? E ela falou assim, às vezes por coisa banal. Ela contou uma situação de um envolvimento entre 3 pessoas e que no final um não quis pagar para o outro e os 3 brigaram e os 2 que ficaram roubaram tudo ali da residência do outro e o assassinaram com requintes de crueldade. Então, na hora do julgamento aqui na Terra, isso vai ser mais pesado, né? E no plano espiritual? Muitos desses crimes nem são descobertos aqui, não tem aquela coisa da prisão em flagrante. Se prendeu em flagrante, aí tudo bem, aí vai e consegue, né? Mas esse não. Às vezes a pessoa sumiu no mundo. Mas no tribunal divino, não tem como a gente escapar, né? É isso que Kardec nos mostra aqui no Céu e Inferno. Vai ter atenuantes e agravantes. Naquele livro, A Vida Continua, de André Luiz, nós temos lá
uma pessoa que assassinou um amigo para ficar com a esposa, né? Eles ficam juntos, ele fica junto da esposa, ajuda ela a prosperar a fazenda, dá assistência a mais de 200 famílias ligadas àquela fazenda que trabalhavam e dependiam daquele esforço. Mas na consciência dele tinha o crime e ele não foi descoberto no mundo. Ele nunca confessou o crime. Isso tinha atenuantes para ele? Do que eu contei aqui, vocês viram algum atenuante? Qual? As famílias. Essas famílias ajudadas por eles, todas as noites rezavam e agradeciam. Isso ia lá para o arquivo dele, tá certo? Então, todos nós podemos pensar no balanço que é feito, né? Na nossa caminhada daquilo que a gente praticou. Tudo bem até aqui? Então, aqui tem outra figurinha. Então, agora está na hora da gente olhar as nossas fragilidades, aquilo que a gente tem de imperfeito e que muitas vezes a gente fala assim, isso não é para mim, isso não dou conta de fazer isso. Deixa isso para depois, quem sabe mais para frente. Porque a gente está com o olho aonde? Na nossa fragilidade, no nosso ponto frágil e imperfeito. Mas se a gente olhar, aí a gente fica pequenininho, né? Quando a gente olha só para as nossas fragilidades, só para as nossas imperfeições, a gente tem coragem de fazer algo? A gente toma iniciativa? Fazer algo? Se eu me acho incapaz? Então está na hora da gente ver também as nossas forças potenciais. Por que eu usei esse termo? Potencial é aquilo que ainda não está em funcionamento, mas está ali. Potencial é como se fosse a sua semente. Todos nós temos sementes potenciais para fazer muito. E ninguém vai fazer nada do modo imperfeito que a gente faz. Só a gente que pode fazer do nosso jeito. Então, está na hora de mudar esse foco, de não apenas ficar olhando as nossas rachaduras, as nossas imperfeições, mas olhar para aquilo que eu tenho e que eu posso desenvolver. Depois, se alguém tiver curiosidade, tem acho que é no YouTube que acha isso, o TED Talks. Alguém já ouviu falar? Né? Que ali tem muitos cientistas ou autores, eles vão lá e falam durante 15 minutos, é um tempo curto, sobre um tema que eles estão pesquisando e ali já dá para você saber uma porção de coisa. Então, tem um vídeo de uma pesquisadora que ela pesquisou sobre vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? É aquilo que eu julgo em mim que eu não dou conta. A minha fragilidade, em outras palavras. Então, ela mostra lá que exatamente nos seus pontos mais vulneráveis é que está a sua maior força. E ela escreveu um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Então, a gente precisa trabalhar essa vulnerabilidade com coragem, porque ali está a nossa maior força. Então, é como se eu estivesse invertendo o meu olhar. Mesmo que eu identifique a minha fragilidade, saiba que junto dela está a sua maior força, em potência, né? Patrícia, desculpa, você lembra do Aristóteles? Ele divide o homem em atos e potência. Se você, o ato é a mesma coisa, igual a semente. A semente era só potência. Quando ela chegar à árvore, ela é ato. É isso? Produção, né? Se você ficar só em potência... Você nunca vai produzir, nunca vai mostrar os seus frutos, né? Agora, o que nos faz produzir? O que vocês acham que pode servir de um incentivo para a gente produzir, mesmo sendo imperfeitos? A vontade, quer mais? A vontade de melhorar. A vontade de melhorar, mas tem algo mais que nos põe para frente? A dor. Alguém falou. A dor. Gente,
Eu vou colocar aqui para vocês um outro desenho que vocês vão identificar. Dá para ver aí? Teste de visão. Dá para ver? O que está ali? Arado? Não. Não é só isso que eu quero mostrar. Ah, olha lá, ó. Agora eles enxergaram? Ó. Isso aqui, você sabe o nome disso aqui? Alguém falou uma vara, né? Mas é um negócio que espeta. É um incentivo. É um incentivo que muitas vezes nós precisamos. Precisamos ser espetados. É isso que faz a gente caminhar muitas vezes. Chama-se aguilhão. Vocês já viram esse termo no Evangelho? Aguilhão. Vai dar uma aguilhoada no boi, nos bois ali, para eles continuarem. Se eles estão muito ali, não quer puxar o arado. Aguilhão. E nós temos um aguilhão assim, na nossa vida, na nossa intimidade. Como é que chama esse aguilhão? Aguilhão. A consciência. Exatamente, isso está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Vocês vão chegar em casa, vão ler, vão ficar maravilhados. O tema chama O Dever. Hoje é dia dos pais, né? Os pais precisam estar atentos ao dever. E muitas vezes esse dever dói, não é? E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, fala que o dever mais difícil de ser cumprido é aquele que lida com os sentimentos do seu próprio coração. Porque os sentimentos, as nossas paixões, começam a conversar com a gente. Ah, não faz agora não. Ah, deixa ele desse jeito. Ah, não, não corrige agora não, por exemplo. E aí o que acontece? O que acontece? Deixa passar, mas depois vem o quê? O aguilhão. Bater um papo com a consciência. Porque dentro de nós tem aquele lado que quer deixar para depois ou que não quer agir de acordo, mas a gente vai colher as consequências. E a consciência, ela vem alertar, olha, mas ela recua, porque a gente tem em primeiro lugar é o livre-arbítrio. A escolha é sua, a decisão é sua. Mas e o depois? Depois você vai colher, não tem jeito não. Então ele fala o seguinte, o aguilhão da consciência, quer dizer, pensa no aguilhão aqui, né? Vai te cutucar. Às vezes a gente vai fazer algo, sabe que não está certo e a gente vai fazer assim mesmo, mas a consciência está ali lembrando a gente. A gente dribla ela um tiquinho, né? E faz. Então ali está falando. A consciência, esse aguilhão, né? É o guardião da probidade interior. Dá para entender o que é probidade? É a nossa retidão, a correção, o bom caráter, a honestidade interior. Ela é a guardiã. E esse cutucãozinho que a gente recebe do aguilhão é o guardião ali tentando resguardar você. Cada um de nós. Mas a gente pode ignorar esse aguilhão. Ah, a espetadinha tá leve, deixa. Mas muitas vezes, quando a gente ignora e ainda pratica aquilo que a consciência está avisando que não, isso vai contra as leis, depois a gente vai colher um resultado muito amargo. E o primeiro resultado amargo é quando a gente se dá conta do que fez, se arrepende, fica ali no remorso. A gente vai ver um caso aqui logo em seguida. Então, esse guardião vem advertir a gente, avisar, chamar a nossa atenção e nos sustentar. Se a gente ficar firme ali com aquilo que a consciência está nos lembrando, bom para nós. Mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Então eu fiquei pensando assim, se aqueles bois ali resolvem se rebelar, não tem um aguilhãozinho que vai segurar, né? Eles vão fazer a escolha deles. Mas
o aguilhão vai fazer esse redirecionamento. Se esses animais entenderem e atenderem, ótimo para eles. Aí vai produzir o que o Marcos estava lembrando aí da árvore, né, dos frutos. Patrícia, mas assim como a árvore precisa da energia, né, do sol, a gente sempre tem um ar. Então, tem um aguilhão, mas com a energia que a prece. A gente esquece. A prece, muitas vezes, Recarga. vai para essa recarga e cuidado. E a gente não olha nenhuma vez. Sim. E é interessante quando a gente lembra da prece, né, como um recurso de recarga, e a gente pensa no nosso dia inteiro, de manhã, chega até o meio do dia, depois tem a tarde, depois chega a noite. Se a gente conseguir se balizar com a prece em pelo menos 3 desses momentos, né, como que fica mais leve, mais claro, tudo aquilo que a gente precisa desenvolver. Boa lembrança. Aí, gente, peguei lá no Paulo essa passagem. Está na segunda carta dos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. E ela é citada no livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro de Emmanuel também, no capítulo 119. Olha o que ele fala. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. A nossa glória é esta. Ele está falando enquanto um cristão, né? Aquele que está preocupado em seguir os ensinamentos. A nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. O que a gente pode entender por isso? Quanto mais tranquilo estiver a sua consciência, maior a glória que você sente. Você está cumprindo, né, de acordo com a sua consciência. Ok. E no mundo tem vários tipos de glória, né? No nosso mundo. Tem a glória daqueles que ganham batalhas, né, guerras. Tem a glória daqueles que ganham fama. Tem a glória daqueles que ganham recursos financeiros. Tem a glória das imagens bonitas. Oi? Uma competição. Uma competição. Então, tem vários tipos de glória no nosso mundo, que são externas, exteriores. E aquela glória interna, que dentro da gente a gente fala assim, ai, consegui, né? Estou glorioso. Então, ali, dentro de nós, é quando a gente realmente consegue testemunhar o que a consciência está nos apontando. Testemunhar, dar testemunho, é fazer de verdade aquilo que está nas leis. Nós aprendemos, segundo o Livro dos Espíritos, né? Na questão 621, pergunta lá, onde está escrita a lei divina, né? As leis de Deus. Onde que é, gente? Na consciência. Então, se as leis estão já na consciência, no âmago de cada um de nós, na nossa intimidade, é a essa consciência que a gente vai prestar contas. Não é que vai ter um Deus ou ninguém, um preposto, né, um designado por Deus que vai nos julgar. Mas nós mesmos, dentro de nós, já temos aquele tribunal divino que vai nos apontando, ó, isso está bom, isso não, olha, corrige aqui, né? Dentro do que nós já conhecermos, quanto mais conhecermos, mais a consciência vai nos pedir para corresponder ao conhecimento. Porque quando a gente está na ignorância, ou tem pouquíssimo conhecimento, muitos dos nossos erros, das nossas falhas, são consideradas leves. Aquilo que a gente falou dos atenuantes e dos agravantes. Quanto maior o conhecimento, mais agravante. Você fez sabendo. Agora, tem determinados erros que a gente comete e fala assim, nossa, nem percebi. Que alguém chega, comenta,
ou mesmo depois que a gente vai ver, falei, gente, eu sempre fiz dessa forma, hoje que eu estou vendo que não está bom, que não devia ser assim. Já passou um tempo. Aquilo tudo que eu fiz, vamos dizer assim, na ignorância, vai ser atenuado. Mas a partir do momento que eu já entendi, aquilo vai ser cobrado. No livro O Consolador, também de Emmanuel, nós vamos ver essa pergunta 303, que fala a respeito de uma passagem, né, do Evangelho, que está em Mateus, no capítulo 12, 32, também em Marcos 3, 28 e 29. Perguntaram para Emmanuel essa questão. Qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo. Vocês já viram essa passagem? Vou ler para vocês conforme está lá na Bíblia, só para ver se alguém conhece. Em Mateus está assim: portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou seja, é grave. O pecado contra o Espírito Santo é grave. O que a gente pode entender? Pecado, todo mundo sabe o que é, né? Os pecados a gente resume nos nossos erros, né? As nossas falhas, enganos. Aí ele falou de blasfêmia, de falar mal, né? Um dos pecados é esse, né? Se a gente for listar os pecados, a gente fica aqui o dia inteiro listando pecado. Todos os pecados vão ser perdoados, exceto, menos aqueles que a gente praticar contra o Espírito Santo. O que é Espírito Santo, então? O que vocês acham? Espírito Santo. Na Bíblia, tem o Espírito Santo como um símbolo, tá certo? A gente vai ver esse símbolo, esse termo ser dito durante o Evangelho, né? E muita gente imagina o Espírito Santo como o símbolo que é mostrado do lado de fora, exteriormente, uma pomba, né? Não é? O símbolo do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não é a pomba, mas ela é um símbolo sagrado do Espírito Santo. Santo é aquilo onde Deus está, onde tem a presença do divino. Então, está dizendo que a presença do divino está onde? No Espírito. Todos nós somos espíritos. Então, nós temos a presença do divino em nós. Resumindo, qual é o sinônimo dessa presença do divino em nós? Que a gente está falando já. A nossa vida é a vida do outro. A consciência. Ela é o guardião, não é? Que a gente falou anteriormente, da nossa honestidade, da correção. Então, ali, dentro de nós, nós temos um DNA, um gene divino. Se Deus pudesse fazer uma assinatura genética na gente, chamaria consciência. Terminei aqui a Consola, assinei consciência. Terminei a Patrícia, assinei consciência. Terminei a Gracinha, assinei consciência. A consciência é essa marca divina em nós. Por isso que é o guardião. Então, pecar contra a consciência, ali está dizendo isso.
significa eu saber algo e mesmo assim pecar contra a consciência. Esse é o erro mais grave, que não tem perdão. Porque o que acontece com a gente? Quando a gente peca contra a nossa consciência, contra a consciência, nós escrevemos já no nosso destino a colheita daquilo. Então não tem perdão nesse sentido, você vai precisar resgatar. Não tem jeito de esquecer. Porque muitos de nós entendem que perdão é esquecimento, né? Ou você perdoa ou não perdoa. Ou você esquecer, é difícil esquecer. A lembrança de algo que você fez está ali registrado no perispírito. Nós ainda temos que agradecer, porque quando a gente reencarna, a gente ganha de presente o esquecimento do passado. Às vezes a gente tem alguns flashes durante a nossa existência, principalmente quando acontece algo, fala assim, engraçado, parece que eu já fiz isso, ou já vi isso acontecer. Tem um flash ali. Às vezes sim, já me envolvi naquela situação e eu venho com o esquecimento. Já pensou se a gente está caminhando com o marido e eu assassinei ele no passado? Você está com um filho, uma filha, e ali teve um envolvimento afetivo, sexual, de abuso. E hoje você está ali de novo, para de alguma forma consertar essas falhas. E se você lembra? É mais difícil superar. Então, nesse sentido, não tem como apagar. Está registrado no perispírito, está registrado na consciência aquela falha. E você precisa ir de encontro a esse resgate. Mas para ir de encontro a esse resgate, você precisa conversar com sua consciência. Tem um livro chamado Deficiente Mental, Por que Fui Um? É um livro de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que é a médium, né, que recebe, e Antônio Carlos e outros espíritos que ditam, né, as lições que estão ali. São vários casos de espíritos que tiveram uma reencarnação como deficientes mentais. Às vezes mental e físico junto, né? Então eu quero trazer para vocês como exemplo o caso do Adolfo. O Adolfo é o primeiro caso relatado no livro. Ele na existência como deficiente, ele era uma criança com síndrome de Down. E tinha uma consciência pouco desperta. Ele brincava, mas assim, logo se cansava, chorava, tinha muitas dores no corpo. Transcorre toda a existência dele. Ele morre por volta de 18 anos de idade. Teve pais que cuidaram dele, tinha 2 irmãs, uma delas muito carinhosa, muito amorosa com ele, a outra já era mais assim atabalhoada, começava a brincar, desistia porque ele fazia errado. Mas aí nós vamos ver esses personagens em outra existência anterior ligados a ele. É o que eu quero trazer para vocês. Não vou ficar detida no caso da deficiência, mas para mostrar que ele veio dessa forma como um resgate, porque ele pecou contra o Espírito Santo. Ou seja, mesmo sabendo, ele fez. Ele se arrependeu do que fez, entrou em processo de remorso. E como ele lesou muitos espíritos, né, na Terra, alguns deles o perseguiram no plano espiritual. E essa obsessão acabou também trazendo consequência para o perispírito dele. Além do remorso que ele ficava ali, nossa, não devia ter feito. E mais a perseguição deformou o perispírito. Então, para que ele retomasse a condição de mais clareza, de não ficar só no remorso, o remédio era
reencarnar. E como o perispírito já estava bastante deformado, ele teve que reencarnar com deficiências físicas e mentais. Era uma forma de ajudá-lo a novamente estar num corpo físico, sair da perseguição espiritual, e ele também esqueceu o que ele fez. Passar pelo esquecimento do passado, que ele ia ter nova existência. Ele, na vida anterior à deficiente, o que ele errou? Ele tinha sido médico, era de uma família socialmente abastada e aconteceu uma guerra. Os pais tentaram de toda forma, ele era o único homem, ele tinha acho que mais uma irmã, tentaram de alguma forma evitar que ele fosse para a guerra. Mas ele era formado em medicina, estudou nas melhores escolas da Europa. Não teve jeito. Ele mesmo sentiu aquele chamado para servir, né? Para ir para os campos de batalha, socorrer. Nos campos de batalha, ele trabalhou junto com 2 outros médicos também, da mesma unidade, do mesmo batalhão. Até que houve um dia em que todos foram surpreendidos por um ataque e muitos vieram a ser feridos. E ele, junto com os outros 2 médicos, companheiros dele, começaram a atender feridos de todas as formas, tanto feridos do país que eles estavam defendendo, quanto dos inimigos. Só que eles decidiram que eles iam apressar a morte dos inimigos e usaram de muitas formas cruéis para que esses inimigos fossem eliminados. Veio outro ataque surpresa e todos desencarnaram. Desencarnaram e aí o livro vai falando, quando os soldados morrem, eles continuam às vezes batalhando, né? Eles não têm aquela consciência de que morreram, continuam tentando atirar, continuam combatendo o inimigo. Aí ele fala que ele desperta, vê que está diferente e um soldado inimigo fala para ele, o senhor morreu, o senhor morreu. Aí o outro, que estava junto dele, falou assim, que senhor o quê? Ele não é senhor de ninguém. Então, ele se deu conta de que ele tinha passado para o mundo espiritual, ficou revoltado, porque ele jamais queria morrer na guerra. Ele foi incentivado até pela esposa para que ele se promovesse na guerra. Passou um tempo no plano espiritual, né, nessa condição que eu falei para vocês, remoendo muito o que ele fez, ele compreendia que ele tinha feito errado. E se separou, ficou um tempo no umbral, depois de muito tempo apareceram os pais dele, da última encarnação, reencontraram e prometeram que viriam novamente à Terra e o receberiam como filho. E o amigo espiritual explicou, para que vocês o recebam, ele precisa ir deficiente, pelo que eu comentei com vocês anteriormente. Chegou aqui, os pais vieram, e na hora dos pais firmarem o relacionamento, o casamento, a mãe não quis, a mãe da outra vida não quis casar. O pai insistiu, né? O pai da outra vida insistiu, ela não quis. O que ela usou? O livre arbítrio, ela não quis. Aí, esse senhor se uniu a outra mulher, muito amorosa, foi uma excelente mãe para ele, cuidou muito dele. E quando ele chegou aos 18 anos, ele teve algo grave no coração e tinha pavor de médicos durante toda a encarnação dele como deficiente mental, como criança de síndrome de Down, ele não aguentava nem entrar em hospital. E pelo fato de ser um problema cardíaco, se ele fosse para o hospital, o médico o atendia em casa. Se ele não vai suportar, ele vai ter uma crise de pânico, de ansiedade, ele pode até morrer rápido. Aí os pais acompanharam, ele faleceu e foi para o plano espiritual. Chegou lá, depois de um tempo, ele foi recebido num educandário e começou a compreender o que aconteceu com ele. E ele conta para a gente nesse livro todo esse relato. E depois de um tempo,
um dos mentores fala para ele, ele pede para o mentor dele que ele queria ver como que estavam os outros 2 companheiros dele, médicos, se eles estavam bem. E eles já estavam reencarnados, isso ele no plano espiritual, ele vem visitá-los. Quando ele chega, o doutor Ralph lá, o doutor Frank, que era um amigo dele, estava trabalhando na Cruz Vermelha, nos acampamentos ali, onde tinha as batalhas, as guerras. E ele estava atendendo uma criança, aí ele vê a amorosidade como ele estava atendendo. Aí o mentor fala para ele não ficou no remorso destrutivo, reconheceu que ele errou, pecado contra o Espírito Santo, vamos dizer assim, mas não ficou ali, remoendo. Ele falou assim, se eu muito errei, eu muito terei que amar. E logo, na oportunidade da reencarnação, ele teve chance de fazer a medicina e ir para os campos de batalha socorrendo. Depois ele vai visitar o outro companheiro, Dr. Ralph. Aí o outro companheiro, ele tinha a mente perturbada, ele se sentia perseguido por todo mundo, todos os trabalhos que ele desenvolvia, ele não gostava daquilo que ele fazia. Ele trabalhava por obrigação, para sobreviver, mas é como se fosse assim, fulano falou de mim. Ou seja, ele tinha uma perturbação que era consequência daquilo que estava sendo cobrado na sua consciência. E esse Adolfo, né? Ele, quando vê o companheiro na Cruz Vermelha, ele fala para ele, que Deus te abençoe, que você consiga resgatar tudo que você se propôs. Aí na hora que ele diz isso, vai aqueles fluidos de bênção para o outro, e o outro recebe tudo, aquilo que você falou da prece. Recebe tudo como se fosse uma nova energia para ele trabalhar mais ainda. Já o Ralph, ele fala assim, Ralph, que Deus te abençoe, você vai conseguir sair dessa dificuldade. Aí os fluidos chegaram nele, bateram e voltaram. Ou seja, ele não estava receptivo. Aí o mentor explica, um dia ele poderá se harmonizar com as leis divinas dentro dele. Mas se você pudesse ver como eu já estou vendo lá no perispírito dele uma dor surgindo, um câncer, que a doença é que vai despertá-lo. Lembra do aguilhão? Que dói? Então, esse caso é para a gente exemplificar a pergunta que Emmanuel falou no Consolador, que ele nos responde. Vou ler um trechinho. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação da consciência, seu erro justifica-se, de alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida com plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo, porque a alma humana estará então contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. Lembra que a gente falou no comecinho das nossas forças potenciais? Então está lá dentro de nós também. As forças divinas que a gente pode desenvolver. Mas se eu desprezo essas forças, se eu faço esse ato de pecar contra a consciência, contra aquilo de sagrado que eu trago em mim, eu estou pecando primeiramente contra eu mesma. Estou desprezando em mim o que é bom. Então, é esse que vai ser a falha, o erro mais delicado para se resgatar. Mas possível. E agora eu gostaria de ler com vocês a lição do livro Justiça Divina. Quem tiver com ele. A primeira frase é essa. Diante das soluções aguardadas para amanhã, é imperioso, é necessário atender aos problemas de hoje,
todos nós queremos um amanhã melhor, né? Então, a gente quer lá na frente tudo solucionado, resolvido, mais leve. Então tá, se eu quero a solução de amanhã, eu preciso trabalhar nos problemas de hoje. Aí lembra daquele bonequinho rachadinho? Então, tem as minhas falhas, vou trabalhar nelas. Muitas vezes é aquilo que eu tenho mais frágil, mais vulnerável, é que vai ser a minha força. Declaras-te sobre manchas morais, sob manchas morais. Ou seja, nós olhamos para nós, estou cheio de manchinha moral, e foges de servir, quando precisamente a vida nos descerra o ensejo de auxiliar, para que o suor, na prática do bem, nos dissipe as nódoas do coração. Então, eu identifico as minhas manchas, mas eu fujo do trabalho, fujo das possibilidades de servir. Ou seja, eu estou fazendo o contrário. Se eu identifico as manchas, a possibilidade de fazer algo de bom por alguém, pelo próximo, é que vai me ajudar a retirar essas manchas do coração. O Adolfo, que eu estava contando para vocês, quando ele retorna, né, para o mundo espiritual e entende tudo aquilo que aconteceu, ele se dedica mais ainda às pessoas lá no plano espiritual. Ele falou assim, eu tenho conhecimentos de médico, eu não quero reencarnar como médico agora, mas todo o conhecimento que eu puder usar para ajudar as pessoas, eu vou usar. Aí ele passou a ser mais carinhoso, mais cuidadoso com todos que estavam ali. Então, aproveitando a oportunidade. Confessas-te em débitos lamentáveis e desertas das boas obras. Olha só, a gente identifica que está cheio de dívida, mas a gente deserta. Essa palavra desertar é muito usada nos soldados, né? O soldado, quando deserta, é considerado assim, uma vergonha, não é? Ele pode fazer de tudo, mas desertar é muito grave. Então, se a gente entender assim, nós também somos como soldados quando a gente vem aqui para a Terra, né? A gente vem para as batalhas da nossa vida. E a gente vai desertar? A gente vai desistir antes de enfrentar? Quando precisamente dispomos da oportunidade de agir a benefício dos semelhantes, a fim de que venhamos a alcançar o resgate preciso. Então, eu trabalho pelo outro, entre aspas, porque na verdade estou trabalhando por mim, né? Outro dia eu estava ouvindo uma moça falar assim, eu ajudava naquelas tarefas de fazer sopa, levar para as pessoas que ficam na rua, eu ajudava sim. Aí na hora ela parou e falou assim, quer dizer, eu era ajudada assim. Então é a gente ver, o que a gente faz é a benefício da gente mesmo. Asseveras-te em falta grave e acolhes-te à intolerância, quando precisamente no exercício da bondade para com os outros é que obteremos desculpa em favor de nós mesmos. Só para a gente parar um pouquinho a leitura aqui, eu trouxe esse trecho também do Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, o tema é ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma lição muito interessante, importante. Vai trabalhar um dos problemas do coração humano, né, que é a família. Como que é difícil encarnar entre os inimigos, encarnar entre aqueles que eu também fiz o mal. É difícil. Então, no plano espiritual, quando os espíritos vencem a si mesmos e decidem encarnar finalmente, eles fazem grandes esforços. Aí tem um trechinho lá nessa lição que diz isso aqui, ó. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Então, se eu pedir algo, venho para a Terra e estou nesse meio, que a gente tenha certeza, essa prova eu não preciso
renegar, porque eu tenho força para ela. Sem força, os amigos espirituais não vão deixar. Não vão deixar você seguir. Então, Deus não dá prova superior. Só permite as que podem ser cumpridas. Porque, com certeza, o Pai quer o filho vitorioso, né? Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade. No começo do estudo, quando a gente falou o que é precisamente, o que é? É aquilo que falta é a vontade, né? Ali está dizendo isso para nós. Se eu estou numa prova, estou sentindo dificuldade e deserto, é porque faltou a vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? Maus pendores é tudo aquilo que a gente sente, né, para nos desviar da prova. Preguiça, desânimo, tristeza. Aí entra, qual recurso eu tenho para me fortalecer? Tem a prece, tem o estudo, tem o trabalho, né? Isso que a lição está mostrando. Aí aqui eu trouxe para a gente ver uma imagem e entender essa questão. Ali a gente está vendo no cantinho uma sementeira, né? Ou seja, já foi semeado e nasceu aquela plantinha frágilzinha ali. Mas depois que ela desponta, o que eu vou fazer com essa sementeira? Vou retirar dali e fazer a plantação em diversos espaços. É um símbolo daquilo que a gente está estudando aqui. Eu vou então semear, plantar nos diversos espaços, na comunidade, na família, no trabalho de caridade, na minha profissão, né? Eu estou espalhando ali algo de mim. Nesses campos, são os campos das nossas batalhas. E depois disso, aquilo que é a primeira frase, se eu quero solução para amanhã, eu preciso trabalhar nos problemas de hoje, nos campos de hoje. Ninguém precisa ter dúvida, será que eu estou no lugar certo na minha vida? O que eu vou fazer? Onde você está, com quem você está, é o seu campo. É ali que precisa semear, para chegar nessa colheita aí. E aqui nesse trechinho que eu li, ele fala da bondade para com os outros, né? Só no exercício da bondade para com os outros é que obteremos desculpa em favor de nós mesmos. Então aqui eu peguei uma mensagem do Emmanuel também, que se chama bondade. Aí ele fala lá, iniciemos a perfeição de amanhã com a bondade de hoje. Bondade para com o próximo, bondade para com os ausentes. A pessoa não está aqui, a gente está falando dela. Então usa bondade, porque isso conta a seu favor. Bondade para com os nossos opositores, os nossos adversários. Vamos usar a bondade. Bondade para com todas as criaturas que nos cercam. Então, se a gente quer a perfeição, começa com a bondade de hoje. Com quem estiver perto, com quem não está aqui, né? Com quem você tem dificuldade. Ainda sobre essa questão da consciência, vocês vão lembrar alguns casos do Chico. Lembra quando ele era ainda criança, ele perdeu a mãe, né, muito cedo, e não tinha dinheiro para comprar material escolar, sapato, tinham muitos irmãos, né? E o pai se casa novamente e a Cidália, né, que foi a segunda mãe dele, pede para reunir todos os filhos que tinham sido espalhados em casas de parentes e pessoas conhecidas. Tanto que o Chico ficou com a madrinha, né, muitos anos. Sofreu muito lá nas mãos dela. Aprendeu muito também, né? Então, a Cidália falou assim, vamos plantar umas verduras, né? Para, com o dinheiro da venda, a gente poder comprar lápis, caderno, vocês voltarem para a escola. Aí, assim se procederam. Semearam, fizeram a sementeira, plantaram, começou a dar as verduras.
Chico saía para vender, né? Vinha com troco. Mas começaram a perceber que as verduras sumiam, né? Tinha alguém furtando as verduras na horta. Era a vizinha. Aí a mãe do Chico, desencarnada, aparece para ele, criança ainda, e fala com a Cidália para dar a chave da casa e pedir essa vizinha para tomar conta, por causa da dificuldade que está surgindo. O que aconteceu? Houve um incentivo para essa vizinha ser honesta. Aquela fragilidade dela, que era furtar, tirar do outro, foi ali olhada de uma outra forma. Lembra que a gente falou da vulnerabilidade? Então agora você vai tomar conta, você não vai deixar ninguém furtar. E ela tomou conta direitinho. Um outro caso, isso aí é da consciência, tá certo? Despertou a consciência dela nessa atitude simples, né, de solução. A solução para amanhã, trabalhar nos problemas de hoje. O caso do cachorro, vocês já ouviram falar? Que o Chico, já adulto, trabalhava na Fazenda Modelo, ele era funcionário público. E um dia ele estava atrasado já para chegar. No caminho, teve um cachorro muito bravo que começou a rosnar para ele. E ele ia para cá e o cachorro ia para cá, ele ia para lá, o cachorro ia para lá. Assim, ô meu irmão, aquele jeito do Chico, né? Eu estou atrasado, meu irmão, deixa eu passar, eu preciso trabalhar. Cachorro rosnando, devia estar meio obsediado, né? Aí o Chico tentou de novo, nada do cachorro deixar ele passar. Meu irmão, eu te prometo, se você me esperar aqui, na volta eu vou te dar toda a carne que tiver na minha casa. Aí o cachorro deixou ele passar. No final do expediente, Chico indo embora, quem é que estava esperando ele? O cachorro. Aí o Chico, vamos comigo. Foi o cachorro seguindo ele para casa. Chegou lá, o Chico olhou na geladeira, olhou nos lugares, nas despensas, foi pegando, colocando tudo na bacia, todas as carnes que tinha. Aí a irmã do Chico olhou, falou, Chico, que eu tenho que juntar aqui para um irmão aqui que eu prometi. Aí, depois que ele juntou a bacia toda, ele foi lá no armário, achou uma lata de sardinha, a irmã falou assim, não, Chico, a lata de sardinha não. A gente não vai ter nada para comer de proteína no jantar. Minha irmã, eu prometi para ele toda a carne que tivesse em casa. Aí pegou a lata de sardinha, pôs lá, o cachorro comeu, ficou feliz, foi embora. Toda a carne, ele não podia deixar nada. Senão ele estava pecando contra o quê? Para ele, que já tinha um conhecimento, ele estaria pecando contra o Espírito Santo. Ele, não posso enganar o cachorro. Eu prometi para ele. O outro caso dos tomates, também acho que eu já contei aqui uma vez. Que ele no sacolão, né? Sacolão é o jeito da gente falar hoje, né? Na venda, foi visto por uma pessoa que estava observando o Chico, conhecia o Chico já, né? De espírita, né? E tal. E o Chico pegava o tomate bonito, vermelhinho, separava. Depois pegava outro que não estava muito bom, punha. Aí pegava outro bonito. E ele ficou pensando assim, que jeito é esse de escolher tomate? Aí se aproximou do Chico. Ô Chico, estou aqui te observando, né? Que método é esse de escolha de tomate? Que você pega um bom, Chico, depois você pega um ruim. Ah, meu filho, mas se eu pegar os bons todos para mim, não vai ter nenhum para os outros. Aí você escuta esse caso e você fica assim, gente, a bondade para com os outros, né? E no livro Sexo e Destino, a trama desse livro é muito interessante, convido vocês a conhecer, porque não dá tempo da gente narrar tudo, né? Mas tem o caso lá do Cláudio Nogueira com a Marita, que era uma filha que até então ele entendia como adotiva. Ela nasceu da empregada da casa, ele, a esposa, e tiveram uma filha chamada Marina. E essa empregada trabalhava na casa. Engravidou, mas depois que ela teve a menina, ela veio a perder a vida. Ela cometeu suicídio.
E essa menina, bebezinha, foi criada por esse casal junto com a filha, como se fosse filha também. Lá na frente, quando essa filha adotiva, entre aspas, completa a maioridade, a mãe adotiva, né, mas que ela não sabia, chama para conversar e conta a verdade para ela. E ela cai numa melancolia, numa depressão, porque ela sempre se sentiu filha. E a partir dessa revelação é que começa o livro, assim. André Luiz conhece Marita nessa desolação, né, interior, em que ela estava chorando muito, remoendo toda essa história dela. E Marita era uma jovem muito bonita. E esse pai adotivo começou a olhar para ela com outros olhos, com olhos de enamorado, desejando-a como mulher. O casamento dele com a esposa já estava praticamente danificado. Um não se interessava pelo outro, cada um nas suas aventuras. A Marina, que era a filha de ambos, também já estava entre 20 anos, mais ou menos, dedicando-se à vida profissional dela, também muito envolvida com situações de sedução. Essa Marita passa a ser olhada por esse pai, né, adotivo de uma forma diferente, e ele busca ela para falar para ela o que ele estava sentindo. E impede também o encontro dela com o jovem que ela amava. Trama com esse jovem, que já estava apaixonado pela irmã dela, trama com ele um acordo de que ele ia se encontrar com ela, e eles marcam, essa Marita, né, marca com ele numa casa de encontros, né, de prostituição, e fica lá aguardando o jovem. Quem chega não foi o jovem, foi esse pai adotivo. E ele pede para o porteiro apagar as luzes, usa o mesmo perfume do rapaz para enganar, né, essa moça. Então, quando ele entra no quarto, ela acha que é o rapaz que ela estava esperando, vai ao encontro dele, quando as luzes voltam. E aí ela toma de pavor que ela vê que era o pai, e ele se aproximando dela, ela foge, sai correndo, pula a janela, quando também a esposa dele ficou sabendo dessa história, chega no local, esmurra a porta, o marido que abre a porta e fala: ué, é você aqui? Ela falou assim: pois é, você não sabe o que você está fazendo. Marita é sua filha. A empregada que foi criada ali junto deles, né, tantos anos, deixou escrito uma carta para mim, que preferia sair da vida a conviver conosco com essa dor interior. Então, Cláudio cai em si. O que ele estava fazendo? Contado essa história e pegando o tema de hoje, nós podemos ver o quê? Que neste momento ele vê que ele estava pecando contra o Espírito Santo, a consciência. Porque na hora que a mulher fala isso, ele fica atordoado. E essa moça veio a ter um acidente, que ela saiu de lá toda desnorteada, ficou entre a vida e a morte, foi para o hospital. Esse pai, que agora entendeu que ele era o pai biológico, ficou com ela, dedicou-se a ela, o corpo dela saiu todo do controle, ela perdeu a consciência do lado de fora, e nessa dor toda que ele estava vivenciando, surge um farmacêutico que era amigo dessa moça, que tinha sido procurado por ela para comprar remédio para ela tomar, que ela queria morrer depois do que aconteceu. Mas ele foi intuído e deu para ela só um calmante. Aí ele vai lá visitá-la e fala com o pai, né,
que conhecia ela, que era uma moça trabalhadora, honesta, e fala do Espiritismo para ele, leva o Evangelho segundo o Espiritismo e Marita ali, não morre, ficou dias e dias nesse estado. Enquanto a espiritualidade trabalhando do outro lado, aproveitando desse terreno que era o coração do Cláudio, para que ele se transformasse e renovasse esse amor pela filha de outra maneira. Isso tudo se deu em alguns dias, a filha veio a se agravar, desencarnou, com o pai pedindo perdão a ela, antes dela partir, por tudo que tinha acontecido, ficou ali com ela, confessou as situações, pediu perdão que ele nunca imaginava, que ele lamentava profundamente, se um dia ele pudesse dar a vida dele por ela, novamente, que ele daria. E que ele queria saber muito se ela havia perdoado ele, que ela desse algum sinal. Aí a espiritualidade conta no livro que ela consegue apertar a mão do pai e desencarna. Depois disso, Cláudio passa por muitas provações, né? Mas consegue transformar e passa a dedicar à família e a todos os outros membros que estavam ali, inclusive a filha, né, biológica entre o casal. Ele sabe através de um amigo que essa filha que desencarnou voltaria através da outra filha, como neta dele. E sabendo disso, pela questão de ser espírita, ele se dedica mais à família e o livro vai caminhando. No todo da história, quem estava coordenando tudo isso, socorrendo, amparando, pedindo para que, por exemplo, a Marita não fosse agora desencarnar rápido para dar tempo desse coração desse pai ser trabalhado, era Félix, que era o mentor de uma colônia, de uma parte de uma colônia chamada Almas Irmãs, onde as pessoas, os espíritos que estavam ali, eram espíritos endividados na área sexual. E ele pediu para amparar todo esse grupo, porque, na verdade, todo esse grupo envolvido tinha sido prejudicado no passado por ele, Félix. Então, quando a gente vai lendo o livro, ele fala lá da questão da consciência, e é isso que eu quero terminar. Só ler esse trechinho para vocês. No plano espiritual, Félix admite para André Luiz e vários outros que estavam juntos que quem tinha sido o autor de todos os problemas que são narrados aqui no livro tinha sido ele, no passado, por uma coisa que ele fez sabendo que ia dar errado. Aí ele fala, admite e coloca assim, ali se erguia diante de Deus e diante de nós, num julgamento em que a consciência lhe exigia implorar voluntariamente a reencarnação, a fim de se colocar ao encontro daqueles que ele prejudicou, esforçar-se-ia na regeneração de si mesmo e dar-lhe-ia a existência, já que se reconhecia o verdugo, categorizando-o por vítima. Aí todos ficaram muito surpresos, né? E ele vai falando aqui, à medida que o espírito se esclarece, entrega ao tribunal da consciência o dever de se corrigir e de se harmonizar com as leis do eterno equilíbrio, sem necessidade do apelo a disposições compulsórias, e que, em razão disso, daquela hora em diante, tornaria pública a decisão de se recolher aos trabalhos preparatórios do renascimento na arena física. E ele sai da direção dessa casa e vai preparar a sua reencarnação para auxiliar aqueles que ainda estavam aqui. Para a gente terminar esse
essa passagem de Jesus, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quando a gente olha para alguém que está agindo de acordo com a sua consciência, com as leis divinas, e mesmo nas situações mais difíceis, que você fala assim, não daria conta, eu largaria para lá, eu deixaria, eu faria de outro jeito. O que acontece com a gente quando a gente vê o exemplo do outro? A gente também é confirmado de que aquilo é a conduta certa. Jesus fala essa passagem para Simão Pedro. Simão Pedro foi um discípulo que estava junto de Jesus em várias situações. Ele viu Jesus acalmar a tempestade, curar cegos, curar leprosos. Jesus agia dentro da casa de Pedro, aquela casa simples, era sempre o foco ali. Pedro viu muitas coisas, mas não foi suficiente para convertê-lo. Só depois em que ele teve que mostrar que realmente estava seguindo os ensinamentos, sofreu, né? Até perseguições, é que realmente ele se converteu. Se isso aconteceu com Pedro, o que será que espera por nós nesse sentido? Nós também vamos ser checados. É isso que fala no finalzinho do livro Justiça Divina, nessa passagem, que é, precisamente, diz aqui, a vida é a escola de nossas almas. Quem quiser pode aproveitá-la em todas as circunstâncias. O tempo, contudo, assemelha-se ao professor equilibrado e correto, que premia o merecimento, considera o esforço, reconhece a boa vontade e respeita a disciplina, mas não cria privilégio e nem dá cola a ninguém. Então, vamos aproveitar esse tempo que nós temos para realizar precisamente aquilo que a gente necessita. Ok? Então, nós agradecemos, né, a paciência de vocês, a gente passou um pouquinho do tempo. E vamos fazer a nossa prece, desejando aos pais, né, tanto encarnados quanto desencarnados, muita luz, às suas consciências. Senhor, nós te agradecemos por esse momento em que estivemos aqui para reflexão e aprendizado. Pedimos, Senhor, a sua bênção para todos nós e, em especial no dia de hoje, para todos aqueles que estão na função da paternidade. Que o Senhor possa iluminar, abençoar, incentivar, para que todos nós, em nossas fragilidades, possamos produzir bons frutos. Obrigada, Senhor. Que assim seja.